nossa quarta palestra tem o tema A Desesperança e a Crise Moral da Atualidade, na visão do Espiritismo. E para abordá-lo, convidamos o William Jacó. Ele é de Uberlândia, administrador de empresa e comerciante e é trabalhador do Grupo Espírita Leon Denis, em Uberlândia. Por favor, William Jacó. Boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Para nós é uma satisfação, uma alegria estar aqui no segundo Festu, como já é carinhosamente conhecido, e é muito bom ver toda essa união no movimento espírita local em torno de um evento com tamanha importância, não apenas para a cidade, mas para a região. Fica minha gratidão a todos os voluntários e voluntárias que fizeram isso acontecer. Nossos cumprimentos também aos internautas que nos acompanham das diversas web rádios e canais do YouTube e Facebook. Para nós é motivo de muita satisfação poder falar um pouco de desesperança, que é algo que nos acomete de certa forma na atualidade. E a doutrina espírita vem nos trazer inúmeros elementos para que nós deixemos de ter desesperança e sejamos esperançosos com o futuro. Mas eu me recordo de uma música de Renato Russo, em que ele diz: quem nos dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas, continua ele, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Muitos podem achar que Renato estava melancólico, talvez sim, mas eu digo que Renato está atual, porque o mundo está doente. Parte de nós perdemos a esperança no ser humano, perdemos a esperança em si. Mas Renato também nos traz talvez a solução, quando ele diz que deveremos ver que o mais simples é o mais importante. E meus irmãos e minhas irmãs, nós ao longo dos séculos perdemos a simplicidade. Criamos inúmeras dificuldades para uma vida e agora acusamos o mundo, governantes e os outros para algo que nós já nos encaminhamos já há algum tempo. E precisamos retomar esse valor pelo simples. O simples nos seus vários aspectos. É muito bom dormir num hotel de luxo. É muito bom dormir num hotel confortável. Mas, meus amigos e amigas, nada substitui a simplicidade do nosso lar. Seja ele simples, modesto, ou seja ele também luxuoso. É muito bom comer num restaurante em que tem ali um cardápio variado, mas é maravilhoso retornar ao simples e comer o arroz com feijão ou pão com ovo. É ou não é? É muito bom você dormir num local que te dá ali um edredom, um travesseiro, uma fronha maravilhosos, confortáveis. Mas tem hora da nossa vida que dá saudade daquele travesseiro velho, surrado, daquele edredomzinho que você já usa há 10, 15 anos, mas que tem o seu valor e que nós fomos perdendo ao longo dos anos. Reclamamos muitas vezes de que os filhos e as filhas estão muito isolados, presos a smartphones, a tablets, a televisão, Netflix, e ficamos preocupados às vezes em dar a eles novas tecnologias, o mais atual, o mais novo. Mas será que lembramos que eles também precisam do simples? Deitar na cama ao anoitecer e contar uma história. Na relação conjugal,
Ficamos preocupados que a situação financeira não nos permite, no aniversário de casamento, por exemplo, fazer uma viagem, jantar num local fora. Mas será que nos lembramos de dizer ao outro, eu te amo? Mas que não seja um eu te amo protocolar, mas algo que parte do coração. Isso é o simples que nos falta. E por querer muito, nos sentimos pobres. E Allan Kardec já nos trouxe no Livro dos Espíritos que o mais rico não é o que mais tem, mas o que menos precisa. Ficamos muito exigentes. E por não sentirmos-nos saciados, perdemos a esperança. Nos tornamos pessimistas. A nossa sociedade experimenta hoje o que outros povos experimentaram no passado. A história às vezes se repete. Enquanto muita gente acha que história é bobagem, ela existe para que não caiamos nos mesmos erros. Teve um autor chamado Frederick Myers, que escreveu um livro chamado A Personalidade Humana, início do século XX. E olha o que esse homem disse, e perguntemos-nos se isso não está atual. Há uma espécie de inquietação, um descontentamento, uma falta de confiança no verdadeiro valor da vida. O pessimismo é a doença moral de nosso tempo. 100 anos se passaram desde essa frase. E infelizmente, temos que dizer, ela vale para a atualidade. O homem avançou, trouxe novas conquistas para a ciência, para a medicina. Ontem pesquisei, avanços da medicina. Primeira notícia, o homem fez um experimento de um útero artificial, testado com sucesso em cordeiros. Isso nos trará um benefício, para que nós tenhamos uma menor mortalidade intrauterina. Daqui 5 anos, testaremos isso em humanos. Mas a grande pergunta é, o que faremos com esse avanço? O homem criou condições de transplantar órgãos. Você tira um rim, um fígado, um coração. Hoje fazemos transplantes de face. O aspecto positivo. Aspecto negativo, há seres humanos traficando órgãos. O ser humano considera vida uma bactéria em Marte. Um micro-organismo, chame-se como quiser. Mas não considera vida, pelo menos parte dele, um coração pulsando no ventre de uma mulher. Para onde caminhamos, meus irmãos? Criamos a internet, essa ferramenta poderosa de nos aproximarmos uns dos outros. Criamos as redes sociais, nos encantamos com o simples fato de poder falar com alguém que está no Japão, que está na China, não importa onde, ouvindo, vendo. Criamos os grupos de WhatsApp, cujo pretexto inicial era nos aproximar, nos proporcionar momentos diferentes de nos encontrarmos uns com os outros, de nos unir. E o que estamos vendo hoje? Desunião e desencontro nas redes sociais. As redes sociais nos possibilitam uma ferramenta fantástica que é de divulgar notícias, informações em tempo real, mas em tempo real também compartilhamos fake news. Ou, para não ficar internacionalizando demais as nossas coisas, notícias falsas, que mudam rumos de eleição, que atacam a reputação de alguma pessoa e às vezes acaba literalmente com a existência de um indivíduo.
Quem não se lembra do caso Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá? Uma mulher que foi vista caminhando na rua, alguém disse, é ela. A mulher que cometeu crimes no Rio de Janeiro e agora está aqui cometendo no Guarujá. Porque a imagem de uma mulher circulava nos grupos de WhatsApp. E as pessoas disseram, é verdade, é ela. E começaram a agredi-la em via pública. Por 2 horas, essa mulher foi espancada e torturada. Foi resgatada a tempo, 2 dias depois desencarnou. Perguntaram às pessoas que participaram e algumas delas disseram, mas nós achamos que ela fosse a criminosa. E se fosse? A pergunta é essa. E se fosse? Que direito nós temos de fazer justiça com as próprias mãos? Nós falamos em Espiritismo e Kardec nos fala que às vezes por algumas tendências que nós manifestamos na presente encarnação podemos ter uma ideia do que já fizemos em outra. Eu acredito que nós temos hoje 90% da população de ex-juízes. Que nós temos uma facilidade não apenas com julgar, mas com sentenciar as pessoas incrível. Sai um noticiário na televisão, fulano é acusado de estupro, de roubo, de latrocínio, de corrupção, de qualquer coisa. E imediatamente o que nós fazemos? Não vale nada. Ele foi acusado. Muitos ao longo da história foram de maneira injusta. E vivemos uma sociedade que às vezes faz um esforço enorme para abraçar uma árvore secular e dizer, estamos em defesa da árvore. Ou indivíduos que se agrupam para defender os animais. Não estou menosprezando nenhum dos dois. Mas encontramos grupos que se unem para desprezar outros humanos. Há que se pensar em nossas condutas. Mas e o espírita? O espírita é imperfeito, é falível. Só que e o André Trigueiro foi muito duro ao falar de nós espíritas no último congresso, e eu digo duro com razão. Nós espíritas recebemos mais. E, portanto, temos maiores responsabilidades com o que nós falamos, agimos e até com o que nós pensamos. Nós recebemos muito, meus irmãos. Portanto, precisamos olhar para as nossas responsabilidades quando contribuímos com o aspecto negativo. Porque eu não preciso acabar com o WhatsApp porque há pessoas que fazem mau uso. Eu não preciso parar com os transplantes de órgãos porque alguém trafica. Mas eu preciso, enquanto cidadão, enquanto um ser humano, enquanto espírita, dar a minha contribuição. E apesar de tudo isso, manter a esperança. Porque no coração de muitos a sensação é de que o ser humano, apesar desses avanços tecnológicos e científicos, parece regredir em outros aspectos. E Leon Denis vai explicar isso. Quando ele fala que o pensamento às vezes se comporta como as ondas do mar, no seu fluxo e no seu refluxo. E Divaldo Franco escreveu algo interessante em 2015 e disse: este é o século das glórias do pensamento e das misérias morais. Mas é natural, porque neste momento opera-se a grande transformação do planeta de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Se observarmos na história, constataremos períodos de grandeza seguidos pelos de decadência. Bem-vindo à transição planetária. Conversava essa semana com o Quincas e ele me dizia: William, você já parou para analisar quanto é difícil reformar uma casa morando nela?
Alguém já reformou casa, morando, habitando ela enquanto se faz a reforma? É algo extremamente desagradável. Mas não tem, aí de repente o casal tem que dormir no quarto dos filhos, porque o quarto deles está sendo pintado, está sendo modificado, trocando piso, aí de repente parte para o quarto do filho, muda tudo para outro cômodo, e a cozinha vai para a sala para a copa para a cozinha. Aquilo vira de perna para o ar. E neste momento, o mundo passa por uma transformação. E ele não vai deixar com que nós saiamos dele, ou esperar com que nós saiamos para que a transformação se ocorra. Estamos reformando o mundo enquanto vivemos nele. Porque muita gente pensa, nossa, mas podia parar o mundo, eu quero descer. Não dá essa impressão, tem hora? Meu Deus do céu, onde é que vai parar isso? E é bom lembrar que foi tudo combinado quando a gente foi reencarnar. Mas eu ando pensando e ando... Já falei com um amigo, eu acho que vou pedir revisão de contrato. Que não é possível que eu combinei isso. Não tem lógica. Deve ter algum artigo ali que dá para ser revisto. Porque a sensação que dá é que, opa, tem alguma coisa fora do lugar. Aí vai lá trazer o contrato para você. Expectativa é uma coisa, né? A realidade é outra. Vocês já foram em pizzaria que no cardápio tem a foto da pizza? Você olha, tá lá o pedaço, né? Levanta o pedaço, aquela quantidade enorme de mussarela derretida, transbordando, caindo para fora do pedaço, no prato. Aqueles ingredientes, tudo bem colocado, azeitona, milho, palmito, aquele palmito grande, né? Aí você falou, eu quero essa aqui. Aí o garçom chega, você pica a pizza, você puxa assim, não vem a mussarela, né? Eu falo, opa, deixa eu pegar o outro, puxa, não vem. Você vai ver o palmito, você não sabe se é palmito ou um milho branco, né? Fala assim, oi, mas o da foto é 3 centímetros de palmito, isso aqui vem, parece um palmito moído, né? Não, mas é assim mesmo, é que a expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Então a gente combina antes de encarnar uma série de coisas, né? Não, eu vou ser indulgente. Aí você não contava com a colaboração dos parentes para que você não seja indulgente como combinou. Aí você fala assim, mas eu vou fazer caridade demais da conta. Só que lá não fala que ia lançar Netflix. Porque ao invés de ir para a campanha do quilo, para a palestra, mas a série que lançou, eu estou aqui, como é que a gente fala agora? Maratonando, né? Eu peguei a maratona de série agora para assistir, enquanto eu acabar, eu não volto à minha atividade normal. Aí você fala assim, olha, meu amigo, você está reencarnando aqui agora com 5 inimigos. O seu desafio é se acertar com pelo menos 1, para desencarnar com 4. Aí na outra você refaz com outra, daqui 5 encarnações, você está quites. Mas não estava no script eleições 2018. Aí a gente lá vinha mais ou menos acertando com 1, né? Que às vezes reencarnou como sogra, como cunhada, que é a dificuldade de convivência, você vai daqui, peleja dali. Aí numa eleição só você arruma mais uns 30 inimigos. Assim, meu Deus do céu, e agora? 35 encarnação para se acertar. Culpa de uma eleição. Sim, William, mas como é que eu faço? A pessoa não me entende. Divaldo fala um negócio que é muito bom e interessante. Que a gente pode ter inimigo. Jesus teve. Jesus não agradou todos. A gente não pode ser inimigo de ninguém. Esse é o grande desafio. Porque ter inimigo não depende de nós, depende do que o outro pensa da gente. Agora, ser inimigo é um problema meu. Eu posso ser odiado, mas não devo odiar.
E a vida segue o seu curso. Difícil, é verdade. E o curso da vida é diferente de outros cursos. Porque quando você vai casar, na maioria dos casos, não foi o meu, você faz um curso de noivo. Vai lá, se prepara. Quando você vai batizar alguém, não é o caso do espiritismo, que não temos batismo, você faz um curso de batismo. Mas e o curso da vida? Alguém já fez um curso de vida? Vou lançar aqui um curso como viver. A gente tem dicas, orientações, sugestões. Mas a vida se aprende vivendo. Isolar-se não é uma solução. E em tempos de desesperança, precisamos trabalhar alguns aspectos em nós que fala muito da crise moral atual. Talvez um dos maiores indícios da gravidade do momento que vivemos chama-se indiferença. É quando nos tornamos indiferentes à dor do outro. Acabamos de assistir um vídeo do Fraternidade Sem Fronteiras. Com certeza muitos criticam. Mas o que a gente tem a ver com o refugiado da Venezuela? Eles que morram por lá. Fecha a fronteira. Fecha. Quem mandou viver num país com esse governante, com aquele, agora que se explodam lá, eles que se resolvam, nós não temos nada com isso. Dizem uns. E aí vem essa ONG maravilhosa e diz: a fraternidade não tem fronteiras. Somos irmãos. O Brasil tradicionalmente é um país que acolhe. E a grande pergunta: essa ideia do fecha a fronteira, será que é uma ideia cristã? Pergunte mentalmente o que Jesus faria e teremos uma surpresa. Até porque, é bom lembrar, Jesus foi um refugiado. Jesus foi um refugiado. Mas em tempos em que as coisas andam de perna para o ar, não é de se estranhar que muitos, apesar de ver um vídeo desse, ainda acham que nós não temos nada a ver. Somos influenciados e influenciamos. No mundo globalizado não existe e não é problema meu. O que acontece na China nos afeta, econômica, social e politicamente. Estamos interligados. Portanto, o problema da Venezuela, o problema de Moçambique, são problemas nossos. Uma outra ideia interessante da indiferença: suponhamos que alguém queira se matar se atirando de uma ponte movimentada. Não vamos fazer pesquisa, mas imaginem quantos dos que estão ali travados no congestionamento, em que os bombeiros param para tentar salvar uma vida, quantos não estão ali pensando: rapaz, você quer morrer? Que pule logo, mas libere o trânsito. Isso se chama indiferença com a dor do outro. E tem um escritor, George Bernard Shaw: o maior pecado para com os nossos semelhantes não é odiá-los, mas sim tratá-los com indiferença. A indiferença é a essência da desumanidade. Érico Veríssimo escreveu: o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. E essa indiferença agrava a desesperança. Desesperança que é agravada pela falta de fé no futuro. E aqui é um ponto que o Espiritismo vem nos auxiliar demais, porque ele fala: tu és imortal, o teu irmão também é. E olha o que Leon Denis nos fala: uma sociedade sem esperança
sem fé no futuro, é como um homem perdido no deserto, como uma folha seca que vagueia à afeição dos ventos. Capítulo 8, Quincas, você estudou. O homem sem esperança, sem fé no futuro, se assemelha a um homem que caminha no deserto, ou seja, não sabe para onde vai, não sabe qual o teu destino. E ele, Denis, escreveu no Porquê da Vida, que o homem que caminha desse jeito se assemelha a uma máquina, que não sabe de onde vem, para onde vai, nem por que caminha. É como parar um viajante à beira da estrada e perguntar: meu irmão, que beleza, está viajando? De onde você está vindo? Não sei. Mas para onde você está indo então? Também não sei. Por que você viaja? Pergunta no posto Ipiranga. Lá sabe tudo, né? Não sabemos, precisamos saber. Porque diz Denis que quando não sabemos essas respostas, estamos propensos a desistir em meio ao menor obstáculo. Aí a pessoa pensa: não sei de onde vim, para onde vou, nem por que viajo, e eu estou com um problema que ela considera grave. Qual que é a solução? Abandonar a viagem, cometer o suicídio. Aí entra um aspecto que cabe ao Espiritismo atuar, combatendo a ideia do materialismo, que Leon Denis vai escrever na introdução, aliás, no capítulo 1 do livro O Problema do Ser e do Destino. Com a perturbação que invadiu os espíritos e as consciências, o materialismo ganhou terreno. Ganhou inclusive no meio espiritualista. Todas as atividades se aplicam à conquista do bem-estar, dos gozos físicos. Por falta de preparação moral e de disciplina, a alma perde as suas energias. Insinuam-se por toda parte o mal-estar e a discórdia na família e na nação. Dizemos, um período de crise. Não obstante as aparências, nada morre. Tudo se transforma e renova. A dúvida que assedia as almas em nossa época prepara o caminho para as convicções de amanhã, para a fé inteligente e esclarecida que há de reinar no futuro e estender-se a todos os povos, a todas as raças. Para todos aqueles cuja vida é limitada pelos estreitos horizontes do materialismo, o problema da dor é insolúvel. Não há esperança para aquele que sofre. Que esperança vai dar para alguém que está à beira do desencarne, aquele que crê no nada? Vai falar o que para ele? Não, fique em paz, daqui a pouco você não existe mais. Não, mas será que eu vou continuar vivendo em algum lugar? Aí diz o ateu: não vai. Que esperança vamos buscar no materialismo e no ateísmo? Nenhum. E a desesperança não é a melhor conselheira. A falta de esperança na democracia conduziu muitos povos a regimes autoritários e ditatoriais. A falta de esperança no próximo levou muitos ao isolamento e à descrença e à crença no outro. A falta de esperança em si conduziu muitos às portas do suicídio. E Albert Schweitzer tem uma frase brilhante quando ele diz: a tragédia não é quando um homem morre. A tragédia é quando morre algo dentro do homem quando ele está vivo. Vamos repetir porque é bonito, né? A tragédia não é quando um homem morre, porque todos morreremos. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem quando ele está vivo. E qual é uma frase muito famosa quando falamos de esperança? A esperança é a última que morre. Porque quando a perdemos, a vida perde o sabor, perde o sentido. O desafio é reconquistar a esperança naqueles que a perderam e ampliar naqueles que mantêm uma chama,
por menor, por mais simples que seja. A esperança, muito bem dita pelo Arthur, do verbo esperançar e não do verbo esperar. Porque a esperança do verbo esperar é aquela que ficamos numa acomodação, esperando que o mundo resolva os meus problemas, esperando que a solução caia do céu. E muita gente confunde a esperança com a acomodação. E às vezes nós espíritas, que sabemos que de fato Jesus está no leme, aí você chega para alguém que está desempregado e fala: meu irmão, como é que está a sua vida? Aí está difícil, estou desempregado. E o que você está fazendo para modificar essa situação? Nada. Mas por quê? Jesus está no leme, Ele vai dar um jeito. Poxa, mas e a tua parte? E a tua contribuição? Um jovem que vai prestar vestibular não pode confiar só em Jesus. Ele tem que ter a esperança de correr atrás, de fazer aquilo que lhe cabe para que ele seja ali um dos congratulados, um dos premiados. Não podemos apenas eximir-nos da nossa responsabilidade. Certa vez eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro. Saí bem cedo do hotel para chegar com calma no centro. Aí cheguei de maneira bem cedo mesmo. Não tinha quase nenhum carro na porta ainda. Parei bem na entrada do centro. Quando olhei no banco de trás, os meus 2 filhos dormindo. Aí eu pensei: poxa, acordá-los agora, era 8 da manhã, estava um tempo nublado, chuvoso, gostoso para dormir, né? Eu também estava querendo dormir nessa situação, mas tinha um compromisso. Aí eu falei com a minha esposa, falei: olha, é deselegante acordá-los, você fica no carro com eles, assim que eles acordarem, você vai para a palestra. Até porque, gente, eu vou falar que é verdade, o Wellington fez uma homenagem brilhante para as esposas, porque não é fácil a esposa acompanhar o palestrante. Pensa, ela vê a mesma palestra 3, 4, 5 vezes. Missionário não somos nós, são elas que nos assistem às vezes, inúmeras vezes. Eu falei: fica no carro. Bem, a hora que elas acordar, você vai. É tudo bem, concordou. Abrimos um pouco o vidro para circular um ar, tranquilo. Quando chegou lá no centro, conversa com outro, virei para um amigo meu e falei: olha, por desencargo de consciência, eu queria ver com você, que até então nós estamos no Rio de Janeiro, né? Tem algum perigo os meus filhos e a minha esposa ficarem no carro? Não sei se por 10, 20 minutos, 1 hora. Ou você acha que pode deixar sem nenhum problema? Aí eu falei assim: não, olha, fica tranquilo. O máximo que pode acontecer é eles desencarnar. Tirando isso, nada mais vai acontecer. Adivinha se eu não fui lá acordá-los? A gente acorda, vamos, desperta. Ah, papai, estou com sono, deixa aqui. Eu falei: não, mas por que você vai chamar a gente? Não, à toa. Se eu falo que é medo deles morrer, eu falo: mas você não é espírita? Eu falo: sou, mas eu não preciso também querer antecipar, né? Como disse muito bem o Divaldo para o Jô Soares, quando o Jô perguntou: Divaldo, mas você é espírita, está com quase a idade do Quincas, quase 90 anos. Isso na ocasião, né? Que agora já passou dos 90. O Quincas e o Divaldo. Aí eu digo: você não tem medo de morrer? Aí o Divaldo falou assim: não, até que medo eu não tenho, mas também não tem pressa. E a gente percebe que não tem pressa mesmo, né? Que o Divaldo vai ficando, né? Vai desencarnando um monte de gente. Rígido Simonetti foi, né? Zíbia Gaspareto, o Chico, e o povo vai indo. E o Divaldo lá e vai. Graças a Deus, vida longa ao Divaldo. Precisamos muito desse grande missionário. Precisamos ter a esperança do verbo esperançar, daquele que luta, daquele que batalha, daquele que vai atrás. Um exemplo que nós temos no Evangelho é o do filho pródigo, que aprontou tudo o que a gente puder imaginar. Gastou herança antecipada, foi lá para a mulherada, aprontou horrores. Chegou no momento da sua vida que ele atingiu o fundo do poço. Se você acha que está no fundo do poço, é que você não conhece o filho pródigo. ele foi recusado o direito de se alimentar do que os porcos
comiam não do que sobrava dos porcos. E aí entra o momento esperançar, que é aquele que pensa assim: poxa, quem que nesse momento pode me ajudar? Meu pai. E ele vai atrás, faz a sua parte. E é um exemplo para nós, porque há em nosso meio, não apenas espírita, mas de um modo geral, a ideia de que, mas nada é por acaso. Se eu estou sofrendo é porque eu mereço. Eu não mereço ser feliz. Eu não mereço melhorar de vida. Eu tenho que ficar aqui mesmo, é isso, é aquilo. E a mulher às vezes é espancada pelo marido e fala: mas é que eu mereço ser espancada. Não merece não. Ninguém merece ser espancado por alguém. Temos que correr atrás dos nossos direitos. E precisamos entender que nós temos o direito de ser felizes. Nós temos o direito de correr atrás daquilo que nós achamos ser o melhor. Sempre pautados pela lei de amor. Sempre pautados pelo cumprimento do dever. Pela lei que está em nossa consciência. Portanto, há que se ter a esperança do verbo esperançar. William, mas em tempos sombrios é possível evoluir? Essa semana eu vi um filme que é um lançamento chamado A Lista de Schindler. Deve ter mais ou menos uns... Quantos anos, Manuel? Eu acho que eu não era nem nascido, mas eu tenho a mania de ver filme velho atualmente, assim, né? Eu fui ver Ghost, por exemplo, tem 2 anos. Achei fantástico, assim. Aquilo para mim foi uma novidade enorme. Oskar Schindler, no meio da Segunda Guerra Mundial, conseguiu usar a sua fortuna, um homem rico de posses, para montar uma fábrica que inicialmente fabricava panelas. E ele recrutava trabalhadores judeus que seriam destinados aos campos de concentração e seriam assassinados. Posteriormente, a sua fábrica começa a produzir projéteis, munição. E ele, para não tirar a vida dos outros através do que ele fabricava, colocava de propósito falhas naquilo que ele produzia para não ferir o outro. O homem que, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, ele, membro do partido nazista, ele é obrigado a fugir, porque ele seria preso, julgado e fatalmente condenado, mesmo tendo salvado 1.100 vidas. Na sua despedida daqueles trabalhadores, Oskar Schindler, com o que lhe restava, que era o carro, ele cai em prantos e diz: esse carro valia mais 10 vidas. E as pessoas tentam consolá-lo, e ele olha para o relógio e fala: uma vida. E ele havia salvo 1.100 em meio aos tempos sombrios. Então, meus amigos, se está difícil, não é sinal para que nós desanimemos-nos, mas para que sejamos a diferença. Martin Luther King tem uma frase belíssima, em que ele fala: a questão mais persistente e urgente da vida é o que você está fazendo para os outros. Nós precisamos deixar saudade. Quando desencarnarmos, no caso do Quincas, a gente sabe que está chegando o momento, é a gente olhar para trás e ver que as pessoas no nosso velório falarão bem da gente. Vocês já pensaram nisso? O que nós gostaríamos de ouvir no nosso velório? Alguns podem dizer assim: nossa, ele respira. Não é nesse aspecto, né? Do que as pessoas se lembrarão quando falarmos de nós? Precisamos fazer a diferença. Precisamos deixar saudade. Ai, William, mas a minha vida até aqui foi só um desastre. Não fiz tantas coisas boas, eu acho que ninguém vai sentir saudade de mim. Comece agora. Faça melhor a partir de agora. Vou lembrar de uma frase do Chico que é quase um chavão.
Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Nunca é tarde para fazer o bem. Nunca é tarde para esparramar luz. Nunca é tarde para dar esperança. E já que lembramos do Chico, conta-se que certa vez um homem estava passando por um processo grave de depressão, lá no estado de São Paulo. Chegou no centro, abriu seu coração e disse: olha, eu sou trabalhador espírita, mas eu não estou aguentando mais. Quero me matar. E o dirigente espírita falou: calma lá, eu tenho um segredinho para te dar aqui que você vai se curar. Ele falou: o quê? Passe. Ele falou: então vamos lá, taca ali passe, né? Senta aqui. Deu passe, falou que era um passe potente. Ele falou: agora você vai ficar bem, meu irmão. Vai embora, que com esse passe aqui. Passaram-se 2 semanas. O homem, pô, rapaz, eu estou pior ainda. Voltou no centro. Olha, aquele passe foi meia boca. A gente às vezes pensa isso, né? Vai na casa espírita, esse passe de hoje foi xoxo. Esse aqui não valeu não, foi só um meio passe, né? Estou indo embora meio passado só. Deixa eu te falar, aquele dia não foi lá essas coisas. Ah, é porque o médium não é um médium forte. Deixa eu chamar um médium forte. Aí vem aquele médium musculoso, né? Faz da academia. Deve ser, né? E aplicou o passe. Nada. Eu falei: já sei, vamos unir todos os médiuns da casa agora, porque não tem essa, né? Não é possível, reuniram 20 passistas. Eu não gosto do termo passista, que parece que é passista de escola de samba, né? 20 aplicadores de passe. Juntaram as mãozinhas ali, 40 mãozinhas esticadas. Agora não é possível, né? O homem foi embora, voltou, falou: não adiantou não, eu vou me matar. Me façam uma coisa antes. Vá até Uberaba. Porque se o passe do Chico não te salvar, nada mais salva. Aí você pode se matar mesmo. Mas eu não tenho nem dinheiro para ir para lá. Eu te dou passagem de volta, refeição garantida por minha conta. Toma aqui. Vai para Uberaba. Levou na rodoviária, o homem entrou. Chegou lá, começou a assistir a reunião no grupo da prece. Aquele tanto de gente, aquela coisa. Aí uma pessoa foi pessimista que era, desesperançoso. Até o Chico falar questão de gente, e ele me enxergar aqui, coitadinho, já me matei. E o Chico começou, psicografa, abraça um, abraça outro, e beija, é beijado. E falou assim: mas que hora que é a hora do passe? Perguntou pro vizinho. Falou assim: não, mais tarde, aguenta firme aí. Aí de repente o Chico anunciou: gente, agora é a hora do passe. Ele falou assim: opa, é hoje. Já colocou as mãozinhas para cima, já entrou na prece, fechou os olhinhos. E o Chico veio. Aí quando chegou no João, o Chico falou assim: João, mas você está aqui? Aí ele abriu o olhinho assim, mas será que é o Chico mesmo? Ou será que eu estou ouvindo coisa, né? Aí olhou o Chico. Ele falou: Chico, como é que você sabe meu nome? João, eu tenho os meios de saber, né? Ele falou: mas que bom que você veio, eu estava te esperando há tempos. Aí o João começou a ficar, né, inchado, né? Aí ele falou: João, você me faz um favor? Rapaz, eu estou numa enxaqueca danada. Você pode me dar um passe? Aí o João falou assim: Chico, mas eu vim aqui atrás de um passe seu. Ele falou: não, Chico, João, eu te peço, por favor, me dê um passe. Eu te peço só isso, mais nada. Aí o João ficou, já que o Chico está pedindo. Aí o Chico, trocaram as posições, o Chico sentou, colocou as mãozinhas para cima, fechou os olhinhos. O João esticou os braços e começou a aplicar o passe. Começou e foi. Aí ele acabou, assim seja. O Chico abriu o olho, levantou, deu um abraço. Ô João, muito obrigado. Eu estava na enxaqueca que você tirou com as mãos, literalmente. O João ficou animado. Quando o Chico saiu, que ele olhou, atrás do Chico tinha já uns 50. Que o povo pensou: poxa, se ele curou o Chico, eu também quero. E o João já ficou assim, o Chico falou: vai, João, vai, né? Chega junto.
E o João já esticou os bracinhos e ficou horas e horas dando passe. Aquilo a fila acabava, tomava 2, 3 passos do João, que era para o trem fazer efeito para as 2 encarnações. Aí o João ficou tão empolgado, aí começou a clarear o dia. Ele falou, vou embora, né? Tem que ir embora para minha cidade. Ele estava alegre, radiante. Aí ele despediu de todo mundo e tal. Aí ele pensou, mas eu nem tomei o passe do Chico. Ah, mas eu estou bem mesmo assim, deixa eu ir embora. Entrou dentro do ônibus, chegou, bom dia motorista, posso te dar um passe? O motorista, pode. Pode. Chegou na cadeira ao lado, tinha um cara sentado, posso te dar um passe, amigão? Pode. Deu o passe lá. O Chico renovou as esperanças do João, mostrando que o João podia e foi útil. O que nos falta muitas vezes é dizer ao outro, você é capaz, você pode, Deus é amor. O Borginho fez tchau para mim, é 5 minutos, Borginho. Tchau. Você pode. Você é um espírito que carrega consigo as virtudes que precisa para ser um espírito de luz, para ser um espírito puro. Já está tudo aqui com a gente. Não tem nada para ser adquirido fora. Já está dentro. Precisa ser melhor trabalhado. As potências da alma, que tão bem nos fala Leon Denis. Se o noticiário anda ruim, eu trouxe 2 sites para vocês entrarem e acessarem depois. Um se chama sonoticiaboa.com. Não tem nenhuma notícia ruim lá. Que a pessoa fala assim, na internet só tem porcaria. É porque nós escolhemos mal o que nós vemos. Gente, cá entre nós, o modo soneca tá bom. Não sei se vocês estão usando o Facebook, soneca. A pessoa começou a compartilhar lá, fulano morreu, fulano foi assassinado, atropelado, sangue para cá, sangue para lá, modo soneca. 30 dias de castigo. Se depois ele melhorar, eu mantenho, eu deixo ele na minha linha do tempo. Se não, modo soneca. Nós temos o melhor controle, que é daquilo que nós escolhemos ver. Nós não escolhemos o que comer. Eu, por exemplo, não gosto de jiló. Eu escolho não comer jiló. Agora eu sou obrigado a ver tudo o que colocam? Ou nós escolhemos a roupa que vestimos? São escolhas. Nós podemos escolher ficar com as notícias boas. E tem um outro site que chama Razões para Acreditar. Coloquei ontem no meu Face. Havia uma escola em que um pipoqueiro, pipoqueiro no sentido literal, arrebentava pipoca, fazia a festa da criançada, vendia as pipocas, e de um dia para o outro sumiu. E as crianças sentiram falta. Cadê o pipoqueiro da escola? Que não é apenas a pipoca, mas é o valor, a alegria que ele transferia ao vender algo tão simples que é uma pipoca. E aí passaram-se 2, 3, 4, 5 dias, nada dele aparecer. Foram atrás e descobriram que o seu carrinho havia estragado e ele não tinha condições de arrumá-lo. O que as crianças fizeram? Uma vaquinha com os seus pais e deram de presente um carrinho novo para o pipoqueiro. Gente, o mundo tem jeito. Basta acreditar. Basta ter olhos de enxergar a beleza que é a vida, a beleza que é o viver. Viver é muito fácil. É preciso saber conviver. Jesus nos disse: vós sois o fermento que deveis levedar a massa. E o fermento só atua e faz sentido quando está em contato. Pode ser o melhor fermento do mundo, guardado num pote, em cima da prateleira, de nada vale. Precisamos conversar. Precisamos nos abrir. Precisamos renovar as esperanças de que o mundo, apesar de tudo que nós vemos, é bom, graças a muito do que fazem pessoas que amam simplesmente viver. Quando cumprirmos o nosso dever, poderemos ter aquilo que Leon Denis nos fala, que é a morte do justo. E ele descreveu como será a morte daquele que cumprir com o seu dever. Disse ele: e quando enfim, após uma existência bem preenchida, a hora solene chegar, é com calma, sem pesar, que o justo acolherá a morte. Sua consciência,
desligada das sombras materiais, se erguerá diante dele como um juiz, representante de Deus, perguntando-lhe: que fizeste de tua vida? E ele responderá: lutei, sofri, amei, ensinei o bem, a verdade, a justiça. Dei aos meus irmãos o exemplo da retidão, da doçura, aliviei os que sofrem, consolei os que choram. E agora que o Eterno me julgue, eis-me em suas mãos. Se não pode voar, corra. Se não pode correr, ande. Se não pode andar, engatinhe. O que não pode é deixar de seguir em frente. Martin Luther King. Muita paz a todos.